Olá pessoal, conforme combinado com vocês anteriormente, quando nós tivemos a última aula sobre raiz, nessa aula eu comento alguma coisa a respeito de crescimento secundário. E isso vai ser bastante importante quando a gente for abordar a questão do caule. E eu penso que, sem dar para vocês uma introdução sobre o assunto de crescimento primário e secundário nas plantas, vai ficar um pouco difícil para que vocês compreendam essas relações entre formação de madeira, crescimento secundário, crescimento em diâmetro. Então, por isso que decidi colocar antes dessa aula de caule esse pequeno momento para discutir com vocês um pouquinho sobre crescimento secundário. Tá? Então, esse vai ser o nosso assunto dessa breve aulinha. Só para recapitular aquilo que nós já tínhamos visto lá no início do ano a respeito dos meristemas, nós temos meristemas que vão promover o crescimento dos vegetais, né? A divisão desse grupo de células especial, que são as células meristemáticas, que tem como função principal a própria divisão celular para a proliferação das células e formação dos tecidos. Essas células do meristema é que são capazes, a partir dessa capacidade elevada de divisão, de fazerem com que o vegetal cresça em tamanho, né, em espessura, os órgãos se formem. Por quê? Ao contrário dos animais que já vêm com os órgãos formados, né, durante o processo de embriogênese, e depois que nascem, eles basicamente só vão aumentar de tamanho. Então nós já nascemos com as nossas orelhas, com os nossos olhos, com os nossos braços, pernas e assim por diante. Basicamente, por ação hormonal e divisão celular, esses órgãos eles vão aumentar de tamanho à medida que o tamanho do corpo vai crescendo. As plantas não, as plantas crescem por módulos e elas vão crescendo por etapas. Então, novos órgãos vão sendo formados o tempo inteiro na vida de uma planta. Então, novas folhas vão sendo formadas, novos ramos, novos frutos a cada estação reprodutiva, e isso é uma característica dos vegetais que é dada justamente pela ação dos meristemas e a totipotência que muitos tecidos vegetais apresentam, né, que é a capacidade de retornarem a um estado meristemático para adquirir novamente a capacidade de se dividir. Tá? Basicamente, para crescer em altura, as plantas vão apresentar os chamados meristemas primários apicais, né, que vão promover o crescimento primário, que é o crescimento em altura. Então, crescendo a parte aérea para fora do solo, em altura, não é? E a parte radicular da planta crescendo para dentro do solo, também em comprimento, só que num sentido de para dentro do solo. Então, muitas vezes é difícil da gente entender crescimento radicular, porque como ele é para baixo, para dentro do solo, a gente está acostumado a ter uma visão, né, animal de que o crescimento é para cima. E no caso das plantas, o crescimento é tanto para cima quanto para baixo. Já tínhamos visto que quem faz esse processo da divisão celular e formação de todos os tecidos da planta são os três meristemas primários: procâmbio, o meristema fundamental e a protoderme. Protoderme dando origem à epiderme, o meristema fundamental dando origem ao parênquima e aos tecidos de sustentação, que são colênquima e esclerênquima, e o procâmbio dando origem aos tecidos vasculares. Tá? Isso tudo já foi visto, apenas recapitulando. Os meristemas primários, portanto, vão permitir o crescimento vertical do vegetal, tanto da parte aérea para cima, quanto da parte radicular para baixo. Tá? Entretanto, é bastante óbvio que esse crescimento vai ser limitado, porque eu não posso ter uma planta muito alta sem ter um suporte para que essa planta possa segurar a própria altura, o próprio peso, sem com que ela tombe. Tá? Então, eu não tenho como fazer um crescimento excessivo em altura sem ter um reforço de crescimento em diâmetro, porque isso levaria ao tombamento dos vegetais. E isso, inclusive, é assunto, né, para trabalhos, né, na área de agronomia, né, o acamamento de determinadas culturas, como é comum de se observar, acamamento da soja, inclusive alguns hormônios vegetais, como é o caso das citocinas, que são os hormônios responsáveis por divisão celular, foram descobertos em plantações de arroz que estavam infectadas por um fungo que tinha a capacidade de produzir citocininas em grande quantidade e faziam com que as plantas de arroz crescessem muito e acabassem tombando. Né? Então, esse é um problema que acontece muitas vezes por infestação por fungos, mas em outros casos, alguns genótipos que acabam desenvolvendo excesso de produção de hormônios que promovem a divisão celular, a planta cresce muito em altura, como não há tecidos de sustentação para suportarem essa altura excessiva, a planta acaba tombando, e isso é
problema para muitas culturas. Para que haja crescimento em altura, é fundamental que haja crescimento também em diâmetro, para que haja o suporte da planta, e isso se torna bastante óbvio. E aí, nesse sentido, nós precisamos, muitas vezes, entender que as plantas vão necessitar crescer em altura, né? Ao longo do processo evolutivo dos vegetais, os vegetais começaram com pequeno porte, assim que desenvolveram os tecidos vasculares, puderam aumentar o porte desses vegetais. E isso levou a aumentar a competição daqueles vegetais de pequeno porte. Então, a relva que começou a existir, ela começou a dominar o solo e começou a competir por nutrientes e começou a competir também por luminosidade. Então aquelas plantas que começavam a se desenvolver depois que já havia uma cobertura de relva não tinham chance de enfrentar a competição por luz e acabavam não se estabelecendo. Então, nesse sentido, as plantas acabaram necessitando iniciar um crescimento em altura por conta da competição por recursos. Só que o crescimento em altura, como eu já havia dito, vai requerer um crescimento em diâmetro para dar suporte para essa altura maior das plantas. E aí há um requerimento dos tecidos específicos para suporte. E aí é que surge o crescimento secundário, que é o crescimento em espessura de caules e raízes. E esse crescimento secundário vai ser promovido pelos meristemas secundários. Então, quando nós observamos uma árvore ou um arbusto que tem um diâmetro mais robusto, nós basicamente vamos estar observando a formação de tecido lenhoso, que é o xilema. Que no caso do tecido lenhoso, é um xilema que não vai ter mais atividade para o transporte de água, vai ser um xilema que vai ter atividade exclusiva para sustentação, que é aquilo que nós chamamos basicamente de madeira. Existe o crescimento secundário, basicamente se encontra nas plantas dicotiledôneas, que são aquelas plantas que muitas vezes em agronomia são chamadas das plantas de folhas largas, né? As dicotiledôneas é que vão apresentar o crescimento em diâmetro. As monocotiledôneas não vão apresentar o crescimento em diâmetro característico formado pela ação dos meristemas secundários. Quando ocorre crescimento em diâmetro com uma monocotiledônea, como por exemplo um bambu, esse crescimento ele é chamado de anômalo, porque ele não segue o padrão de crescimento secundário guiado pelos meristemas secundários. Ele é um crescimento geralmente por espessamento e aumento da quantidade de parênquima e algumas fibras. Então ele não vai ter o mesmo tipo de organização celular e tissular que tem o crescimento secundário das dicotiledôneas, por isso que ele é chamado de anômalo. Ao mesmo tempo, nós também podemos ter dicotiledôneas de pequeno porte que, mesmo não tendo a necessidade de um suporte mais robusto, acabam apresentando algum crescimento secundário. Então, o crescimento secundário ele não se limita apenas a árvores de grande porte. Pequenos arbustos podem ter, sim, crescimento em diâmetro, que é o crescimento secundário. O crescimento primário, então, vai ser dado pela ação dos meristemas primários e vai permitir o crescimento em altura. Tá? Então, esse é o famoso crescimento indeterminado que nós já falamos algumas vezes na disciplina, tá? Que é aquele crescimento que permite aumentar, né, o tamanho da planta para cima, para buscar luz em uma determinada condição, ou para baixo, para buscar água quando a condição de seca acontecer, por exemplo. Tá? Lembrando aqui que é importante salientar isso, para deixar claro para vocês. Nem todos os órgãos da planta apresentam crescimento indeterminado. Caule e raiz apresentam crescimento indeterminado porque tem meristemas apicais na ponta da raiz e na ponta do caule, da parte aérea, existem meristemas que podem permitir o crescimento em altura dessas plantas. Agora, órgãos como folha, ou como fruto, ou como flores, não apresentam crescimento indeterminado, ou seja, eles vão crescer o tamanho geneticamente determinado, independente de, por exemplo, uma flor não vai aumentar de tamanho se ela não encontra polinizadores na estação em que ela está pronta para receber o pólen e fazer o processo de fecundação. Então, ela não vai, perceber a pressão ambiental da falta de polinizadores e aumentar o tamanho da flor. Não, isso não acontece, tá? Da mesma forma, se há sombreamento em sobre uma planta, porque caiu uma árvore próximo a ela, ou uma outra árvore cresceu e acabou sombreando ela, ela não vai aumentar o tamanho da folha dela que já existe. Por exemplo, aquela folha ali já é uma folha adulta, madura, que faz fotossíntese, ela foi sombreada, de repente a folha começa a aumentar de tamanho.
Isso também não acontece, porque as folhas também têm crescimento determinado. Do mesmo jeito, um fruto. Se não tem nenhum animal para comer aquele fruto, a planta vai aumentar o tamanho do fruto para ver se o fruto é visto mais de longe. Isso também não acontece. Tá? O crescimento determinado, o crescimento em altura, tanto de raiz quanto de caule, ele vai continuar mesmo depois que tenha iniciado o crescimento secundário. Então, inicialmente, uma planta vai ter apenas crescimento primário, tá? Que ela cresce em altura. A partir do momento em que ela precisa de um suporte de tecidos maior para permitir com que ela continue crescendo, e ela tenha essa informação genética, ela começa a fazer os meristemas secundários, produzir os meristemas secundários e crescer em diâmetro para suportar o crescimento em altura. Tá? Então, mesmo depois que o crescimento secundário inicia, o crescimento primário pode continuar. Então, justamente porque a planta precisa crescer em diâmetro para permitir com que ela continue crescendo em altura. Então, esses dois crescimentos eles acabam sendo paralelos. Eles não acontecem um depois do outro. Em plantas com crescimento secundário, vai ter que ocorrer a formação dos chamados meristemas secundários, que são dois: o câmbio vascular e o câmbio da casca, ou também chamado de filogênio mais comumente. Nós já tínhamos comentado que o tecido que ia dar origem, né, o meristema que daria origem aos tecidos vasculares primários, né, ao xilema e floema primário, é o chamado procâmbio. No caso de xilema e floema secundário, que são tecidos secundários, quando ocorre o crescimento secundário, quem vai dar origem é o câmbio vascular, que é um meristema secundário. Tá? O câmbio vascular ele é formado por dois tipos de tecido. Existe já um grupo de células meristemáticas, tá? Que vai ficar ali meio que adormecido entre o xilema e o floema primário e que vão fazer parte do câmbio, daquilo que vai ser o câmbio vascular futuramente. E existe uma outra parte do câmbio vascular que é formada por desdiferenciação, tá, de células de parênquima que ficam nessa mesma região entre o xilema e o floema primário e que vão se somar a essas células meristemáticas que já estão ali e aí vão formar o câmbio vascular. Tá? Então, o câmbio vascular, como eu já disse, fica situado entre o xilema e o floema primário, e a atividade dele vai promover a síntese de floema secundário para fora, para o lado de fora, né, em relação a ele, enquanto vai formar xilema secundário para dentro em relação ao câmbio, tá? Então, quando a gente tem basicamente o câmbio sendo formado, nós vamos ter o câmbio sintetizando células novas de xilema, o chamado xilema secundário, para dentro, e células novas de floema sendo sintetizadas para o lado de fora. Tá? Da mesma forma, o câmbio da casca ou filogênio, ele vai ficar situado junto ao floema primário, mas pelo lado de fora desse floema primário. Então, ele fica fora do cilindro vascular, fora do estelo, adjacente, mas fora. A atividade dele vai formar para dentro, tá, um tecido chamado feloderma e para fora um tecido chamado súber, que é a casca propriamente dita da planta. Então aqui mostrando para vocês, ó, floema para o lado de fora. Esse aqui é o floema primário, daquela planta que está só com crescimento em altura, o crescimento primário. Então aqui a gente tem o floema para o lado de fora e aqui a gente tem o xilema para o lado de dentro. Aqui é o câmbio vascular, que como eu comentei para vocês, é tecido meristemático remanescente, tá? Que já foi sintetizado já lá no início do crescimento da planta e que não se diferenciou nem em xilema e nem em floema, ficou quietinho ali guardado, esperando para formar o crescimento secundário. E tecido de parênquima, que vai sofrer desdiferenciação e vai voltar a assumir a função de divisão celular, se tornando novamente um meristema. Tá? Isso aqui vai ser o chamado câmbio vascular, que vai originar para fora floema secundário e para dentro o xilema secundário. Aí é que está a questão. O xilema que é formado lá para dentro da planta, né, o xilema secundário, vai ser a madeira que nós conhecemos, né, que as árvores vão produzir, que os arbustos vão produzir, né, madeira, né, no conceito mais simples da palavra mesmo. Tá? Só que, quando a planta faz a síntese do xilema para dentro, né,
da casca, então o xilema vai crescendo em direção internamente, né, do caule. Parte desse xilema, o xilema que está mais para dentro, é o xilema mais antigo, né? Então o xilema que fica mais por fora, ele é o xilema mais novo, que vai sendo sintetizado mais recentemente, enquanto o xilema que está mais para dentro é o xilema mais antigo. Tá? Quando a gente olha aqui uma imagem de um tronco cortado, nós observamos duas cores distintas dentro dessa madeira aqui. Além desses anéis que nós observamos claramente a diferença de duas cores, marcando duas regiões nitidamente aqui nesse tronco cortado. Então aqui nós temos o xilema mais novo, tá? Que ele vai ser sintetizado aqui nessa região onde está o câmbio. Então aqui vocês vão ter o xilema mais novo sendo sintetizado aqui. E aqui o xilema mais antigo. Aqui entre o xilema e a casca vai estar o floema, tá? Então aqui a gente tem xilema novo e xilema mais velho. Esse xilema novo vai ser o xilema que nós chamamos de ativo. Nós não chamamos ele de vivo porque a gente sabe já que xilema é tecido morto. O xilema morre para poder permitir as grandes pressões que ocorrem dentro dos vasos de xilema que conduzem a água lá do pé da planta, lá na raiz, lá para cima na parte aérea, num pé de eucalipto de 30 a 40 metros, a gente precisa ter uma grande pressão dentro desses vasos. E por isso que eles acabam morrendo, para poder sustentar essa pressão que conduz a água lá para cima. Então todo xilema é morto, mas quando a gente fala em xilema secundário, no lenho, a gente está falando em duas regiões diferentes. Uma que é o xilema morto, mas ativo, ou seja, qual que é a função do xilema? Conduzir água. Então se ele é ativo, ele ainda está conduzindo água, que é esse xilema mais novo aqui do lado de fora. E este xilema interno aqui, ele é morto, né, como de fora, mas ele é inativo, ele não conduz mais água. Essa parte de fora a gente chama de alburno, tá? Que é o xilema externo e ativo, e essa parte de dentro a gente chama de cerne, que é o xilema mais interno e inativo, que não conduz mais água. Qual que é a função então desse xilema, esse monte de xilema aqui, espesso desse tanto, que forma a maior parte do tronco, mas não tem função de conduzir água? Bueno, a função dele é a sustentação dessa planta. À medida que essa planta vai ganhando em diâmetro, ela tem condições de sustentar uma copa maior, ela tem condições de crescer mais em altura e ela tem condições de explorar mais o ambiente. Então, mesmo esse xilema não tendo uma função de conduzir água, ele vai ter uma função de sustentar toda essa parte aérea dessa planta, permitindo com que ela tenha mais sucesso na exploração do ambiente. Aí nós temos uma questão bem interessante a respeito dos anéis que eu já mostrei para vocês na imagem anterior. Durante a estação de crescimento, que é em ambientes onde nós temos sazonalidade, ou seja, existe uma estações quentes e estações frias, ou existem estações de chuva e estações secas, nós vamos ter estações de crescimento e estações de repouso. Quando faz calor, né, primavera e verão, nós temos crescimento porque há sol, a disponibilidade hídrica, há metabolismo ativo, então a planta pode crescer, tá? Quando existe chuva, em outras regiões onde há chuva e seca, a mesma coisa acontece. Se tem água, tem chuva, tem fotossíntese, tem como a planta fazer metabolismo, ela vai crescer. Então, em regiões principalmente frias, onde o fator limitante é justamente esse, né? Inverno e outono são as estações de repouso, primavera e verão as estações de atividade, nós vamos ter uma característica interessante nessas plantas que têm crescimento secundário. No início da estação de crescimento, que é lá na primavera, o lenho que é produzido, ou seja, a madeira que é produzida, vai conter células que têm grande diâmetro e paredes celulares pouco espessadas. Esse vai ser chamado de lenho primaveril, porque acontece na primavera. Já lá para o final, né, da primavera, meio do verão até o início do outono, que é o final da estação de crescimento, as células formadas no xilema vão ser células de menor tamanho e vão ter paredes bem espessadas, que vão conter grandes depósitos de lignina, porque está havendo fotossíntese no seu pico, então a planta pode fazer, né, síntese de lignina sem problema. Esse vai ser o chamado lenho estival, que é o lenho de verão. Essa diferença entre o lenho estival e o lenho de verão vai fazer com que a planta fique com uma série de anéis marcados dentro da sua madeira. Tá? Esses são chamados anéis de crescimento.
Como um anel desses aqui é o anel primaveril, onde vocês têm células maiores e vocês vão ter o lenho mais claro, tá, ocorrendo aqui. E este aqui é o anel de crescimento no verão, onde as células vão ser bem menores, então esse anelzinho aqui é mais estreito, e as células vão ser mais compactas nas suas paredes celulares, havendo depósito de lignina em grande quantidade aqui, então a célula fica mais escura. Então aqui vocês conseguem contar que esses dois anéis juntos aqui, o mais claro junto com o mais escuro, formam um ano de crescimento. O mais claro com o mais escuro formam mais um ano de crescimento. O mais claro com o mais escuro, mais um ano de crescimento. E assim vocês conseguem contar pelo número de anéis quantos anos essa planta possui. Tá? Isso é bem preciso quando a gente está falando em plantas de clima frio. Por quê? Clima frio, as estações vão ser sempre as mesmas. Vai ter inverno e vai ter verão, né? Vai ter estação quente e estação fria. Então vai ter essa diferença de crescimento de um lugar para o outro. Agora, quando a gente está falando em demarcada sazonalidade de clima seco e clima chuvoso, como por exemplo no Cerrado brasileiro, onde a gente tem uma estação de seca, né, que é a estação do meio do ano, né, o que para nós aqui no Rio Grande do Sul corresponde a outono, inverno, para eles é a estação seca lá no Cerrado. Enquanto que aqui para nós o verão é a estação chuvosa lá no Cerrado. Existe uma sazonalidade bastante marcada e também se formam esses anéis, né? Existe a estação de crescimento e a estação de repouso, e os anéis se formam durante a estação de crescimento. Só que, como o que dita a diferença de uma estação para outra é a pluviosidade, a gente sabe que a pluviosidade não tem o mesmo padrão rígido de ocorrência que tem o calor e o frio. Inverno e verão vão sempre existir, né, em regiões onde faz frio, né, onde as estações são demarcadas, as estações vão sempre acontecer na mesma ordem, né? Não vai deixar de ter inverno em nenhum ano. Agora, muitas vezes, quando o fator delimitante é seca e é chuva, pode haver mistura de estações. Então pode haver, por exemplo, uma estação seca que acaba sendo muito chuvosa e uma estação chuvosa que acaba sendo muito seca, ou uma estação seca muito curta, ou uma estação chuvosa muito curta. E isso acontece com mais frequência do que acontece uma variação de, por exemplo, um inverno onde faz calor o tempo todo. Então isso não existe. Então por isso que nós dizemos que em plantas onde nós vamos contar os anos da planta pelos anéis, essa contagem é precisa em plantas de clima temperado, com as estações bem marcadas, e não é tão preciso onde a sazonalidade é marcada pela estação chuvosa e pela estação seca. Nos dá uma boa ideia? Nos dá uma boa ideia, mas não é tão preciso, tá? E por fim, a formação da casca. O que vai acontecer? À medida que a planta vai crescendo em diâmetro, a epiderme vai tendo que sofrer divisões e divisões e divisões para que ela possa acompanhar o crescimento em diâmetro. É a mesma coisa que vocês imaginassem, por exemplo, vocês vão engordando e a calça de vocês tem que acompanhar o crescimento da cintura de vocês, né? Tem um momento que a calça não vai mais dar conta e vocês vão ter que comprar uma calça nova, não é? A mesma coisa vai acontecer com a epiderme. Ela vai dividindo, 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 vai se esgaçando para acompanhar o crescimento em diâmetro do caule, mas tem um momento que a taxa de crescimento em diâmetro do caule é tão grande que a epiderme não dá mais conta de se dividir na mesma velocidade e ela vai ser destruída. E para evitar com que a planta fique sem proteção em relação ao meio externo e exponha os seus tecidos vasculares, os seus meristemas para a ação de micro-organismos e das intempéries do ambiente, existe a formação de um novo tecido de revestimento, que a gente vai chamar de periderme. Esse tecido vai substituir a epiderme e ele vai acontecer somente quando há crescimento secundário. A periderme vai ser formada por 3 camadas diferentes, tá? O felogênio, a feloderme e o suber, que também recebe o nome de felema, tá? Então aqui de dentro para fora, no corte de um caule, por exemplo, aqui a gente vai ter medula, que é basicamente parênquima, o xilema primário, do crescimento primário. Aqui nós temos o xilema secundário, acontecendo porque do câmbio, que faz a síntese do xilema e floema secundário, faz o crescimento do xilema para dentro e do floema secundário para fora. E aqui nós temos o que? O outro meristema secundário, que é o felogênio. E o felogênio também se divide para dentro e para fora, formando para dentro a feloderme, tá? E para fora o suber, que é a casca propriamente dita.
tá? Isso aqui vai fazer a função de tecido de revestimento, que deixa de ser só uma camadinha de células como era na epiderme e passa a ser um tecido chamado periderme com 3 camadas de tecidos diferentes e um grande espessamento aqui no suber que forma a chamada casca das árvores, tá? Então a periderme vai ser formada pela casca e aqui a gente tem o que a gente chama de ritidoma, que é quando essa casca se desprende para haver renovação de casca, né, de um ano para o outro. Isso acontece em algumas espécies, é comum a gente observar, por exemplo, no eucalipto. O que vai acontecer? O suber, que é esse tecido mais externo, que é a casca, ele é, como o próprio nome sugere, tem as suas paredes revestidas por uma substância que nós já conhecemos, que é a chamada suberina. A suberina, por sua vez, é uma substância, que nós já conversamos sobre isso, altamente hidrofóbica. Sendo altamente hidrofóbica, ela não permite passagem de água e ela também não permite a passagem de gases nenhum. Então ela não permite passagem de nada de um lado para o outro. Tá? Ela isola as células que são revestidas por essa substância. Tá? Dessa forma, as células que ficam aqui dentro do caule, né, de tecidos adjacentes, elas estão vivas, né, como é o caso do meristema chamado filogênio, e elas precisam ter acesso a oxigênio e a dióxido de carbono para poderem fazer o seu metabolismo e continuarem vivas e existindo. Então, por isso que em determinadas porções dessa casca aqui de fora do suber, ocorre a ruptura desse tecido através de estruturas chamadas lenticelas, que vão ser descontinuações, rupturas, buraquinhos que vão acontecer nessa casca, que vão permitir as trocas gasosas dos tecidos que estão mais internos em relação a esse suber, fazendo com que esses tecidos possam, né, continuar crescendo em diâmetro e desenvolvendo esse vegetal à medida que ocorrem as trocas gasosas por esses poros na casca. Adaptações que a gente pode ter nas diferentes cores das cascas, né, relacionadas ao ambiente, né, como forma de tornar esses vegetais mais chamativos ou mais discretos dentro do ambiente. Isso vai depender muito da adaptação, do desejo, né, da relação ecológica desse vegetal com o ambiente dele, né, presença de herbívoros, todas essas questões. E vão ter, obviamente, usos econômicos, né? As cascas podem ter vários tipos de uso econômico, obtenção de fibras, podem ter a questão de, justamente por terem muitas vezes depósitos de substâncias que vão ter fortes cores, né, que são os pigmentos, muitas cascas são utilizadas para fazer pigmentação, né? Então, para fazer extração de pigmentos, como é o caso, por exemplo, do índigo, né? O azul, que é retirado de uma planta chamada indigófera, que possui esse corante azulado, né, no interior da sua casca, né? E o próprio pau-brasil, que dá nome ao nosso país, que era utilizado para se obter uma cor carmim forte a partir do caule dessa espécie que existia abundantemente aqui no nosso país, que foi tão explorada que hoje em dia nós temos ela ameaçada de extinção. Outro uso muito famoso da casca é no caso extremo de uma espécie chamada cortiça. Nesse caso aqui, o suber cresce tanto, esse aqui é o chamado Quercus suber. Essa espécie aqui é da mesma família do carvalho, tá? E ele tem um crescimento muito intenso dessa camada externa aqui, que é o suber, né? Propriamente dito, da parte externa da periderme. Ele cresce muito ao longo dos anos e pode ser explorado economicamente, porque essa cortiça pode ser removida e depois de alguns anos ela volta a crescer novamente na mesma espessura e pode ser removida novamente em ciclos, né? Porque ela continua produzindo esse suber em grande quantidade, que é a chamada cortiça. E a cortiça tem vários usos, né? Existe artesanato que utiliza cortiça, existem sapatos que o salto é feito de cortiça, bolsas, e existe também um uso muito famoso para a cortiça, que é a rolha, né, dos vinhos. Um bom vinho acaba sendo embalado dentro de uma garrafa de vidro com uma rolha de cortiça, né? Os bons vinhos costumam ter rolhas de cortiça. Então esse aí é um uso econômico, né, do crescimento secundário das cascas de algumas plantas.